todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje vamos estudar sobre a abordagem MPICLER para o concurso PEI da Prefeitura de São Paulo. Se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você já está se preparando para o concurso PEI, que a qualquer momento pode sair o edital, eu tenho a minha apostila pré-edital com atualização gratuita pós-edital, valor R$ 40. Você pode adquirir lá pela plataforma Hotmart ou comigo no WhatsApp. Lá na Hotmart eu vou deixar na descrição do vídeo o link de lá para você adquirir. Pode pagar por Pix, boleto bancário, cartão de crédito, parcelar em 2 vezes, ou comigo no WhatsApp por Pix ou depósito bancário no telefone que vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo. Lembrando que a apostila é em PDF. No caso, comigo no WhatsApp, eu mando por e-mail para o WhatsApp e lá na plataforma Hotmart você vai ter acesso ao PDF e com atualização gratuita pós-edital. Quem comprar comigo pelo WhatsApp será pela pasta do Google Drive, que você vai ter aí compartilhado, que eu vou compartilhar com você após a compra. E, no caso, na Hotmart, eu vou mandar a atualização por e-mail, certo? E também vou deixar na descrição do vídeo o último vídeo que eu fiz sobre PEI, no qual eu expliquei o que você pode aproveitar do concurso PEIF para os estudos do PEI, uma possível bibliografia e também como é que funciona, como foi elaborado aí a minha apostila, certo? E antes de começar esse resumo aqui sobre a abordagem MPICLER, que eu estou prometendo desde o começo do ano, mas vários outros concursos surgiram, né, ao longo desse tempo, mas agora que passou principalmente aí o concurso do Estado, vou focar aqui no canal no concurso PEI, certo? Ainda mais agora que saiu o resultado do PEIF, né, passou essa ressaca aí do PEIF, vamos começar os estudos aí por PEI. Eu também vou deixar no comentário fixo o grupo de estudos lá do WhatsApp, no qual uma vez ou 2 na semana eu estou passando lá informes e também dicas de estudo, igual eu fiz com o PEIF, certo? E eu vou fazer esse concurso também de PEI porque é o que eu realmente quero. Se eu conseguir passar aí no PEI, eu não penso 2 vezes de largar o PEIF, né? Mas, para isso, a gente precisa se preparar e PEI. E eu também estou pensando em fazer um curso só de discursivas para o PEI lá na plataforma Hotmart. Eu já vou começar a gravar os vídeos. Inclusive, vai ter uma continuação dessa aula que eu estou dando aqui para vocês, só com um exemplo de discursiva. Mas daí já será para o curso. Daí assim que eu já tiver alguns vídeos gravados, já tiver tudo certo lá na plataforma, eu faço um vídeo aqui avisando vocês. E para fechar aqui, antes da gente começar a aula, sobre que pé está o concurso PEI da Prefeitura de São Paulo. O concurso já foi autorizado, saiu a autorização, né, no mês de abril, e o que eu fiquei sabendo é que nesse momento, tanto o concurso PEI como o concurso de auxiliar técnico de educação, que também foi autorizado, estão nesse momento em processo de licitação de banca. Portanto, não é 100% de certeza que é FGV. Se fosse mesmo a FGV, teria sido dispensado a licitação da banca. Portanto, nesse momento está ocorrendo a licitação da banca, então pode ser qualquer banca escolhida para o concurso PEI. Mas, por exemplo, a apostila eu fiz baseado na FGV. Mesmo que depois não seja, por exemplo, seja a Unesp ou outra banca, pelo menos você se preparou para o pior, já está aí bem preparado, né? Mas, por enquanto, a gente não sabe a banca. E outra questão é que eu já tinha abordado com vocês em outros vídeos aqui no canal. A própria Prefeitura de São Paulo, em suas redes sociais, já confirmou que os editais sairão tanto do PEI quanto do ATE ainda nesse ano de 2023. Mas provavelmente a prova fica aí para o começo aí de 2024. Agora vamos conversar um pouco sobre a abordagem MPICLER. Se lá no concurso PEIF, que a gente, no caso, pode atribuir também à educação infantil, mas a EMEI, que é a pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, várias vezes aqui no canal, a gente conversou sobre a abordagem Reggio Emília. Aqui, na educação de 0 a 3 anos, que tange
a creche, né, que é feito aí no atendimento no SEIS, tá? É no SEIS, que é o Centro de Educação Infantil, como é denominado as creches aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente vai falar da abordagem M-Pickler. E o que seria essa abordagem na educação de bebês e crianças bem pequenas, né? No caso, na rede municipal de São Paulo, tanto no currículo da cidade, da educação infantil, ou outros documentos institucionais da prefeitura, como a documentação pedagógica, também aquele do Olhares, também sobre a qualidade da educação infantil, educação integradora e entre outros, na sua bibliografia e também as formações, né, da prefeitura, a gente encontra essa série de livros sobre a educação na primeira infância de 0 a 3 anos. E esses livros que está aparecendo aqui na apresentação, como do Brincar Livre, Educação Infantil, Abordagem Pickler, Educar aos 3 anos, Primeiros Anos, que é o livro da Judith Falk, e entre outros, todos eles vão falar da abordagem Emily Pickler. O Educar os três primeiros anos, a experiência Pickler-Loxi, né? A importância dos estudos de M. Pickler e o atendimento de bebês e crianças bem pequenas, nessa faixa etária que você vai atender com o professor Pei, de 0 a 3 anos. E quais são os objetivos dessa abordagem? Lembrando sempre que quando a gente fala de abordagem, tanto faz a abordagem Pickler, ou se eu estivesse falando em Reggio Emilia, não é uma fórmula mágica, algo pronto para você seguir como uma cartilha, mas sim são orientações para a educação na primeira infância. E quais são os dois objetivos principais dessa abordagem, né? Abordagem Pickler. Primeiro, é a concepções da fisiologia, que é as necessidades do corpo, motor, neurológica do bebê e da criança. Portanto, esse bebê ele tem necessidade de liberdade de movimentos. A gente não pode restringir o movimento de bebês e crianças. Outro objetivo aqui dessa abordagem é respeitar o ritmo dos bebês. Então, cada bebê tem um ritmo diferente e a gente não pode ficar comparando eles. Portanto, respeitar o ritmo dos bebês individual e assegurar possibilidades de ter iniciativas autônomas. Então, o ponto principal da abordagem Pickler é que o bebê e a criança conquiste a sua autonomia, que não fique só naquela questão do cuidado, de superproteção, de limitação, porque é muito bebezinho, muito criancinha, vai machucar, vai ficar doente, isso, aquilo, aquela coisa, né? Não, ela precisa ter essa liberdade para a conquista da autonomia. É claro, sempre com muita segurança, com muita intencionalidade e com muito respeito com esse bebê e com essa criança. E algumas coisas que eu estou falando aqui é com propriedade, porque eu sou professora de educação infantil na rede de Caieiras, para quem não conhece. E, inclusive, esse ano eu estou no berçário, então eu tenho algumas propriedades aí para falar para vocês sobre esse assunto. E, afinal, quem foi Amy Pickler? Foi uma pediatra húngara que se tornou conhecida pelo seu trabalho inovador no campo da educação infantil. Ela era pediatra e ela era casada com um pedagogo. E após a Segunda Guerra Mundial, eles resolveram fazer as instituições, que inclusive a primeira ficava na rua Loxi, por isso que muitas vezes fala abordagem Pickler-Loxi, porque ficava nessa rua, fez creches para as mães, né, que precisavam trabalhar naquele período pós-guerra, também atendia crianças órfãos, né, que perderam aí seus pais, suas famílias aí na guerra, e resolveram recriar a concepção de creche, né, das instituições que ficavam com essas crianças pequenas, esses bebês, né, para algo diferente do que era então antes da guerra, né, aquela coisa, um lugar para as crianças ficarem o dia inteiro enquanto os pais trabalhavam e exaustivas as cargas horárias de trabalho, e era só aquela questão ali do cuidar, da comida, dar banho, trocar, a criança não se machucar, ficar ali presa no chiqueirinho, no bercinho, dar um brinquedinho, tá tudo certo. E houve essa evolução
Ela foi encarregada de organizar e dirigir a instituição de acolhimento da Rua Lóczy, em Budapeste, capital da Hungria, né? Que se tornou um marco importante em seu sistema de educação. O principal objetivo de Amy Pickler era criar um ambiente onde as necessidades individuais das crianças fossem respeitadas e atendidas. Então, precisa pensar na criança como ser individual. Então, cada um tem o seu tempo. Então, eu não posso atender todos da mesma maneira para facilitar a minha vida como adulta, como educadora, ou para facilitar a rotina da instituição. Ela acreditava que as crianças eram sensíveis a tudo o que lhes acontecia e que um ambiente seguro, afetuoso e responsivo era essencial para o seu desenvolvimento saudável. Portanto, um bebê, uma criança, num ambiente hostil, inseguro, que não é afetuoso, ela não vai conseguir se desenvolver. Ah, ela é bobinha, não sabe de nada. Não, a criança sente, e sente muito. E o ambiente conta muito. Então, tem que ter todo esse cuidado no planejamento dos espaços e tempos na creche. O sistema de educação Pickler-Locke enfatizava a importância da liberdade de movimento das crianças, permitindo-lhes explorar e aprender no seu próprio ritmo. Pickler também enfatizava a importância da relação entre cuidadores e crianças, incentivando interações respeitosas e sensíveis que promovessem a confiança e a autonomia da criança. Então, o que isso significa? Por exemplo, a criança conquistou algo novo, a gente fala, que bacana, João, que legal, agora você não chega mais aqui na escola chorando. Que legal, João, agora você não fica o dia inteiro com a sua mantinha, você já pega a sua mantinha, já guarda na sua mochila. Aqui falando, por exemplo, principalmente no começo do ano, na questão do objeto de apego, né? Então, você elogiar a criança, enfatizar as conquistas daquela criança, ter esse respeito com ela e a conquista da autonomia. Esse método teve um impacto significativo no campo da educação infantil e influenciou abordagens modernas que valorizavam o respeito pelas crianças como indivíduos autônomos e ativos em seu próprio processo de aprendizado e desenvolvimento. Portanto, o bebê e a criança, eles são indivíduos autônomos, então eles têm capacidade de fazer várias coisas e também de serem ativos até mesmo no planejamento do tempo, do espaço e dos materiais. Por exemplo, a minha turminha, eles são maiorzinhos, eles têm em torno de 1 ano e meio a 2 anos, é o berçário 2. Então, alguns já conseguem ter essa participação ativa na hora da gente planejar o lugar da escola que a gente vai. Eu gosto muito de explorar espaços fora da sala de referência, dos materiais que a gente usa, ou do tempo também, agora vamos fazer isso, fazer aquilo. Por exemplo, às vezes, na hora da colação, hora da fruta, é aquele horário. Precisa ser exatamente aquele horário? Às vezes estou fazendo uma atividade que precisou um tempo a mais, porque as crianças tiveram interesse de exploração a mais. Daí, por que não respeitar o tempo da criança? Será que tem que ser tudo cronometrado? É claro, tem que ter a rotina ali da instituição, mas lembre-se, a gente está lá na escola pelas crianças, e não para a gente, ou para o diretor, para a coordenadora, o pessoal da cozinha, da limpeza, não. É para a criança. Então, tudo tem que ser pensado para ela. Então, por exemplo, na hora da colação, por que sempre naquele horário e naquele mesmo lugar, o refeitório? Se eu estou fazendo uma atividade no gramado, por que não passar um pouquinho ou então ofertar a fruta lá no gramado onde a gente está? É claro, tem todo o cuidado de higiene, segurança, né? Por que não? Porque tem que ser algo sempre ali engessado. Então, a educação infantil tem essa plasticidade, né? Essa flexibilidade. Outro ponto importante é o trabalho em cooperação entre os educadores e a manutenção de registros individuais de cada criança. Então, se a gente pensar que o método Pickler, né, a primeira instituição, foi aí inaugurada após a Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40, já se falava no registro, na documentação pedagógica. E isso se segue até hoje aqui na própria Prefeitura de São Paulo, né?
Portanto, os registros precisam ser individuais de cada criança, porque eu acabei de falar, e cada criança tem a sua individualidade, é única. E a cooperação entre educadores, porque a gente sabe que na creche temos 2 professoras, e é um período integral, então tem 2 professoras no período da manhã e 2 professoras no período da tarde. Então, essas professoras precisam se conversar nesses registros também para a documentação pedagógica. Então, continuando aqui, é o trabalho em cooperação entre os educadores e a manutenção de registros individuais de cada criança. Eram componentes essenciais do sistema de educação desenvolvido por M. Pickler. Além disso, o aspecto de permitir que os bebês fiquem em berços apenas durante o sono e proporcionando-lhes liberdade de movimento e autonomia, quando acordados em uma característica distintiva do método Pickler-Locke, essa abordagem respeita o ritmo natural da criança e a sua necessidade de explorar e aprender através da interação direta com o ambiente ao seu redor. O que isso significa? Antigamente, as creches, né? E ainda tem creches assim, que as salas de referência tem berços, tem chiqueirinhos, tem cadeirão. Então a criança ela fica presa, né? Ela não fica solta. Por exemplo, na rede que eu trabalho e também na própria Prefeitura de São Paulo, os berçários não tem berço, não tem chiqueirinho, é chão e colchonete. Por exemplo, a criança tem a necessidade do sono, lembrando que não existe mais hora do sono, e se quando a criança está cansada e quer descansar, ela vai dormir, tem lá os colchonetes que ficam no chão, a gente coloca elas no colchonete, elas vão acordar no tempo delas, tá? E elas acordando, elas vão, é claro, né? Vão se sentar, vão se situar, a alma vai voltar para o corpo, né? Que é natural. E daí ela já vai sair ali do colchonete, ou já vai para o chão, geralmente distribui tatames, né? E ela já vai ali para o tatame, ela já vai interagir com as outras crianças, vai ter brinquedos ali, ou algo ali de atividade sendo construído, e ela vai tendo esse nível, sabe? Ela não tá aqui em cima e vai para baixo. É algo natural, entendeu? Então, esse nível horizontal facilita muito o desenvolvimento motor da criança e da sua percepção de espaço, de equilíbrio, e também ali horizontalmente com as crianças da turma, as outras crianças, né? E com nós educadoras que também ficamos ali no chão, fico ali no chão, ali com elas a manhã inteira. Então, é isso, é assim que a creche tem que ser, assim que a sala tem que ser. E não a criança presa, desprovida ali dos seus movimentos. Então, é o ponto principal, é o ponto-chave da abordagem em Pickler. A ideia de oferecer um espaço com objetos simples, mais variados para brincadeiras independentes, sem intervenção constante dos adultos, promove a criatividade, a capacidade de resolução de problemas e a autonomia das crianças. Isso cria um ambiente onde as crianças podem descobrir e aprender por si mesmas, construindo confiança em suas próprias habilidades. Não é que o adulto não vai intervir, principalmente em questões de conflito, ou que a criança não está conseguindo desenvolver certa atividade. Por exemplo, eu vou dar vários cones vazados. A criança ainda não tem a percepção do lado de qual que ela tem que encaixar. Eu vou orientando, mas eu vou pegar as 2 peças e dar pronta para ela. Eu vou incentivar ela a descobrir quais são os lados que ela vai montar aquele cone para fazer a torre, entendeu? Então, não é toda hora eu ali intervindo, mas eu tenho que ter esse olhar. E é claro, nem tudo são rosas, principalmente com as questões do chão, tatame, atividades. Por mais que você coloque vários tipos de materiais, vários tipos de propostas, sempre vai ter conflitos, vai ter tapa, mordida. E isso é natural porque elas estão aprendendo a se interagir, aprendendo a se comunicar, aprendendo a interação. E muitas vezes ela acaba entendendo que a interação, por exemplo, é a mordida. Então, isso é algo natural. Mas cabe nós, profissionais, ficarmos sempre de olho e fazendo as intervenções. E com o tempo,
a criança ela vai aprender que essas atitudes violentas não fazem parte ali do processo de interação, mas isso é com o tempo e só nesse processo de chão, contato, é que ela vai conseguir passar para uma próxima etapa. Então, muitas vezes o pai não entende, mas a mordida, o tapa, ou a criança bateu em algum lugar, caiu, levantou, isso é natural, isso é do processo do desenvolvimento do bebê e da criança. Assim também como os materiais, né? Muitas vezes é mais significativo o material não estruturado, como cone vazado, caixa de papelão. Às vezes a criança prefere brincar com a caixa que veio o brinquedo do que com o brinquedo em si, porque a caixa ela dá um leque de possibilidades que o brinquedo, pronto, um boneco, uma Barbie, não vai dar para a criança. Então, trabalhar também com esses materiais não estruturados, tecidos e entre outras coisas, é claro, sempre respeitando a faixa etária e toda a questão de segurança. Quanto mais objetos maiores, melhor. E evitar coisas pequenas, né? Que eles adoram colocar tudo na boca. Continuando, outra questão importante. Ou seja, percebam a importância da atividade autônoma atrelada aos cuidados de forma adequada. Então, sempre a gente vai dar autonomia ao bebê, mas sempre com segurança e com atenção e com intencionalidade. Então, aqui eu trouxe algumas fotos de exemplos de crianças que elas estão, entre aspas, soltas, elas não estão presas em chiqueirinho, em berço. Então, tem muitas mães, né, que quando o bebê ele chega, por exemplo, com uma mordida, ela não entende porque ela está presa naquelas instituições que as crianças ficavam o dia inteiro dentro de um berço, que as crianças não tinham contato umas com as outras, ou que elas acham que é uma professora para cada criança. Não. A realidade, provavelmente alguns aqui que estão assistindo fazem parte aí, principalmente das conveniadas, sala lotada. Outro ponto importante aqui da abordagem Emily Pickler é o que é a autonomia da primeira infância na concepção das autoras Ana Tardos e Agnes Peder, não vou falar todo o sobrenome porque eu não sei pronunciar muito bem, que também fazem parte daquela sequência de livros que eu falei para vocês no começo, que a prefeitura também gosta de utilizar. As autoras exploram a diversidade de movimentos que os bebês de diferentes idades são capazes de realizar de maneira autônoma, destacando a importância de alcançar ações desejadas. Quando a criança aplica em seu ambiente habitual, em um espaço amplo, adaptado à sua liberdade de movimento e bem fornecido com brinquedos. Então, sempre o espaço tem que ser amplo, não ter muitos objetos ou móveis que sejam de acordo com a faixa etária, igual o que eu mostrei na imagem. Na minha sala tem esses, que eu não vou falar o nome da marca para não fazer propaganda, mas tem vários desses na rede que eu trabalho, e são pensados para essa faixa etária. E também é uma variedade de materiais para as crianças não ficarem ociosas e terem ali o seu trabalho, né? E ela vivencia momentos tão prazerosos quanto o tempo passado em companhia. Então, esses momentos de explorar os espaços, materiais, são tão prazerosos como, por exemplo, ficar só no colo. Tem criança bebê, né? Que a mãe, né, vicia, pai, avó, tia, de ficar no colo, chega na creche aquele chororô, porque ela está acostumada a ficar só no colo. Então, essa questão do colo, às vezes é afeto, proteção, mas você está prendendo o movimento da criança. Então, solte aí os seus bebês. Mediante a observação por parte do adulto, a atividade da criança, impulsionada pela motricidade livre e a riqueza do ambiente, permite a compreensão do seu desenvolvimento global. O que a criança ainda não consegue fazer perde importância diante do que já é capaz de realizar. Então, muitas vezes, João não sabe ainda comer sozinho, pegar na colherzinha, mas ele já consegue pegar a fruta com a mão e comer a banana sozinho, o morango sozinho. Olha que legal, ele já tem esse movimento difícil, então por que não evidenciar o que ele conquistou, não aquilo que ele ainda tem para conquistar? Então sempre vamos enfatizar aquilo que a criança conquistou, o presente, o agora. Outro ponto importante, a relação através da linguagem entre a educadora e as crianças do grupo. Então, essa interação da educadora e as crianças, né?
Nesse texto, cenas que foram observadas na pesquisa são descritas, evidenciando a importância da relação entre a educadora e as crianças por meio da linguagem. Aqui eu retirei trechos dos livros. Destaca-se que quando a educadora reconhece a relevância desses diálogos e não intervém apenas de maneira negativa, isso estimula o desenvolvimento da linguagem verbal das crianças. Então, muitas vezes, se você continuar fazendo isso, acabou a brincadeira, acabou o parque, tudo ali no punitivo, tudo no negativo. Não, dando continuidade, com base em estudos e observações, foi constatado que é possível realizar um trabalho sem depender desses métodos, exercendo influência sobre a consciência da criança. Durante a análise das ações da educadora, a maioria delas tinha como finalidade oferecer apoio ao comportamento esperado e criar condições para que esse comportamento se manifestasse. Então, lá no exemplo da criança que sempre chorava na entrada, porque ela queria ficar com objeto de apego, então ao longo do ano eu fui conversando, tá calor, vamos guardar um pouco a manta, ou às vezes o coleguinha queria pegar a manta para brincar, né, de fazer cabana, olha, ele quer pegar, você não quer emprestar para ele, então vamos guardar? E conversando com a criança, depois elogiando. Olha, fulano, que legal, você chegou aqui sem a manta, que bonito, né? Com a mochilinha nas costas, todo, né, poposo, né? Todo autônomo já chega entrando, já sabe onde fica a sala. Então, sempre elogiar a criança nas suas conquistas. Outra questão aqui é a formação de hábitos nas crianças pela atitude das educadoras. Então, a educadora precisa das suas atitudes também dar exemplo para a criança, né? Nesse contexto, a educadora aguarda o momento em que a criança inicia uma atividade considerada apropriada para então expressar sua atenção. A conclusão extraída é que a confiança da criança é a abordagem mais eficaz para ensinar essa atitude educacional. Portanto, outra questão da abordagem Pickler é da autonomia nas questões cotidianas da criança. Muitas vezes é muito fácil a gente pegar a mochila na hora da entrada e pendurar onde tem que ficar as mochilas. Mas por que não deixar a criança pegar a mochila dela e ela ter essa autonomia de pendurar lá a mochila, é claro, dependendo da altura. Ou, por exemplo, na hora da troca, por que não a criança me dá a mochila dela e a gente conversar? Olha, fulano, agora é hora da troca, me dá sua mochila, pega para mim sua fralda, o seu lenço umedecido, a criança vai sentar lá no fraldário, eu vou conversando com ela e vou explicando o que está acontecendo. Olha, vou tirar o seu cocô aqui, isso e aquilo. E assim vai acontecer. A importância de limpar, eu já tenho um na minha turma que ele está sentindo nojo do cocô, então ele está entrando no processo do desfraude a partir do momento que ele está com nojo. Então, muitas vezes as pessoas pensam, trabalha na creche, trocar fralda, mas não pensa que tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica, não é só o trocar fralda. E essa conquista da autonomia da criança, aprender a questão da higiene, do cuidado do próprio corpo. Então, a criança ter essa autonomia. Então, muitas vezes a gente faz coisas na creche para facilitar ali nosso dia a dia na correria, mas a gente tem que envolver também a criança em alguns processos. Outra questão aqui é a questão das interações, né? Os contatos sociais dos bebês e crianças pequenas educadas juntos. Maria Vincenzi. Conclui-se que as crianças se beneficiam ao interagir com seus companheiros durante os momentos de brincadeira, enquanto os mesmos não ocorrem quando eles permanecem individualizadas em camas ou berços, que eu já tinha falado anteriormente. Além disso, observa-se que os bebês não causam danos uns aos outros. Mesmo em condições ideais, é impraticável para as crianças criadas em instituições receberem atenções constantes da educadora. Uma, no máximo duas, para 15, 20 crianças. Acidentes, ou a questão da mordida, ou de uma bater na outra, acontece, ou de bater um brinquedo, acontece, mas a gente sempre vai estar de olho para tentar evitar o máximo possível. Agora, se elas ficassem presas em camas e berços, a gente não teria esse problema, mas aí eu estou limitando o movimento da criança, né? Que é isso que a abordagem M. Pickler não quer, certo? Então, é um ponto crucial na abordagem que você tem que marcar aí. E quando a educadora não pode dedicar tempo para o contato direto com cada criança,
Percebe-se que esse período pode ser compensado, pelo menos em parte, através do contato social com os seus colegas, então com as interações aí com as outras crianças, principalmente aquelas crianças que gostam muito de colo, muita atenção. Não dá para a educadora ficar o dia inteiro ali com ela no colo, então essa criança ela precisa ter ali a interação, o afeto, o aconchego ali com seus pares. E para fechar aqui sobre a abordagem Pickler, a questão da participação da criança, o cuidado do seu corpo, que eu já tinha adiantado aqui no exemplo da questão da troca, né? No Instituto Pickler, as educadoras valorizam enormemente a obtenção de um sinal de participação por parte da criança, mesmo que seja pequeno, durante os momentos de cuidado, que eu tinha dado o exemplo lá da troca. A construção desse tipo de interação por parte das educadoras é um elemento integral do trabalho de formação. Você quer pegar ali sua mochila para pegar a roupa para trocar, a roupa sujou. Então, esses pequenos gestos cotidianos e também ter esse cuidado e a conquista aí da autonomia, que é o ponto principal também da abordagem de Pickler, é a conquista da autonomia desse bebê e dessa criança pequena, certo? Bom, eu espero ter ajudado e se eu tiver mais novidades aí do concurso PEI, eu vou trazendo aí para o canal. Até a próxima. Tchau!